A música tava baixa. Agora sim. Que saudade, gente, que eu tava de vocês. Que saudade. Voltamos, gente. Tinha alguém aí que tava com saudade das lives? Me diga aí, gente. Tava morrendo de saudade de fazer uma live aqui pra vocês, mostrar técnicas do Corona, do 3ds Max, do ArcViz, do mercado, de tudo. Tinha alguém com saudade? Me diga aí. E me deem ok aqui, me digam que se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Me digam aí se tá tudo funcionando certinho, tá? Quero saber se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Estando tudo bom, hoje eu vou direto pro assunto. Sem muita enrolação hoje, hein, gente? Me deem ok aí pra gente começar já com tudo. Deixa eu falar com o povo do Insta. Povo do Insta, YouTube. Vai pro YouTube. Tudo certinho? Então vamos fazer o seguinte, eu nem vou perder muito tempo hoje, tá, gente? Eu vou direto para o que interessa, tá? Direto para o que interessa. Vambora, gente? Vambora? Ó, tô com a cena aberta aqui já, tá? Que hoje vai ser pau no gato. Hoje não vai ter muita conversinha. Eu vou explicar para vocês tudo que eu fiz nessa cena aqui. Eu acho que é uma cena bem simples, mas dá para você entender bem o conceito, o que eu usei, as ferramentas, como que tudo funcionou, tá? Eu só quero entender o seguinte. Me digam aí qual nível que vocês estão, só para eu entender como eu vou levar essa live aqui, tá? Se vocês são totalmente iniciantes, se já conhecem alguma coisa, me digam aí no chat, só para eu ter uma ideia, tá? Do nível que vocês estão, para fazer um conteúdo melhor e mais voltado para vocês, tá? Bom, a cena tá aqui, gente, ó. Eu tô com a cena aberta. A cena, é muito simples, tá? E isso já prova uma coisa muito importante, que é o seguinte, ó. Eu vejo a galera com muita dificuldade de fazer portfólio, tá? E portfólio, uma cena como essa aqui, eu levo mais ou menos 2 horas para fazer, no máximo, assim, modelando do zero. 2 recados importante para vocês, tá? Primeiro recado, presta atenção, gente, nesse recado. Se você quiser, que é o seguinte, ó, essa live de hoje eu vou partir do arquivo desse ponto aqui, ó, tá? A gente vai começar nesse ponto até chegar naquele resultado. Mas se você quiser aprender como ver um vídeo de time-lapse, como que eu modelei isso aqui, tá? Como que eu fui modelando cada coisinha dessa aqui para ter a base. Eu sempre adorei ver vídeos de time-lapse para ver como é que o cara fazia coisa, tá? Se você quiser ver esse vídeo do time-lapse e também baixar o modelo no ponto que está aqui, eu vou deixar na descrição o link para vocês terem acesso a essas 2 coisas, beleza? Ajuda vocês? Ajuda ou não? Se vocês gostaram da notícia, reage aí pelo menos com um foguinho aí para eu ver se a notícia foi boa ou não para vocês, tá? Seguinte, gente, deixa eu dar uma olhada aqui, o nível de vocês, mais ou menos onde vocês estão, né? Deixa eu ver aqui. Pelo que eu entendo, tem bastante gente intermediário, médio, iniciante. Eu acho que vamos lá, vamos partir do início, tá? Ferramentas que me ajudaram bastante a desenvolver essa cena. Eu vou mostrar para vocês aqui o Megscans, tá? Eu não usei muito deles, tá? Do Megscans, mas eu acho que eu usei um único material aqui do Megscans, mas eu vou mostrar para vocês que material foi esse que eu usei. Só preciso fazer o login nele aqui. Deixa eu fazer aqui certinho. Só um minuto, meu povo. Eu devia ter feito esse login antes, tá? Mas não tem problema. Pronto, tá aqui. Eu usei um materialzinho só do Megscans para essa cena, tá? O restante, gente, eu fiz são todos materiais simples e eu usei muita coisa do Chaos Cosmos, tá? Essa é uma ferramenta assim, ó, cada vez mais tem entrado no meu workflow, tá? Uma novidade muito boa que veio, foi com o Corona 8 ou 9, eu acho que foi no 8, né, gente, que veio. Foi no 8, se eu não me engano, que já tinha o Cosmos, tá?
que essa library que já vem com um monte de coisa pronta, cara. Você tem tanto modelos 3D, né, quanto materiais HDRI, tem um monte de coisa pronta aqui que, cara, essa é a ideia desse papo que a gente vai ter hoje aqui, mostrando para vocês como que com assets prontos, materiais prontos, e a única coisa que você tem que ter, assim, que é muito importante, é o conceito de luz, como é que chega na luz que você quer. E é sobre isso que a gente vai discutir. Toda a cena, eu parti dessa referência aqui, ó. A cena tá bem diferente da referência, o mood, né? Porque ela é mais branquinha, tal, não sei o quê. E eu levei a minha cena para um tom mais quente, um sol mais baixo, tá? Mas também dá para chegar nessa pegada, tá? Alguns modelos eu usei diferente e tal, mas ela só foi para me dar o norte mesmo, e o restante eu fui acrescentando aqui, beleza? Bom, vamos lá. Bom, primeiro agradecer o Maurício pelo superchat. Muito obrigado, cara. De verdade, de coração. Se mais alguém quiser ajudar aí também, fique à vontade, tá? É o seguinte, ó. Vamos ver aqui como é que tá a minha cena. Vou rodar um interativo e vocês estão vendo que não tem nada na cena. Não tem nada. Tá tudo com o mesmo material, com exceção dessa esquadria aqui, tá? Que também eu peguei lá no Cosmos, tá? Vocês vão ver usando muita coisa do Cosmos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o modelo 3D que eu já baixei, ó. É esse modelo aqui, ó, que eu adaptei aqui, ó, para essa esquadria aqui, tá? Essa mesa eu modelei, mas cara, não tem. Bom, se vocês acho que no vídeo não tenho certeza, tá? Não tenho certeza, para não falar besteira. Mas no vídeo do timelapse provavelmente tem eu modelando essa mesa ali. Muito simples, cara. Não tem muito segredo, tá? É um modelo bem simples. E é o seguinte, ó. O que me encanta muito, gente, no Corona, tá? O que sempre me chamou muita atenção nesse renderizador, cara, é o seguinte, ó. Se você olhar essa cena no ponto que ela tá, do jeito que ela tá, falando em termos de iluminação, ela já tem alguma coisa interessante acontecendo sem grandes esforços, tá? Tipo, eu não coloquei luz nenhuma na cena e você já percebe, ó, volume nesse modelo, projeção de sombra, não tem nenhum material reagindo, porque a gente só tá com material cinza médio aqui, mas vocês vão ver que na hora que eu começar a criar os materiais, vocês vão ver ele já reagir nessa cena a essa luz sem ter nenhuma luz na cena, tá? O que acontece aqui, ó, como que minha cena está configurada? Eu venho na aba Cine, ó, Single Map, e a única coisa que tem aqui é uma cor branca, só isso e mais nada. E você já percebe esse cálculo de iluminação acontecendo. Esse sempre foi o ponto forte do Corona Render, cara. Existem muitos renderizadores hoje de Path Tracing muito bons, né? O próprio V-Ray, enfim, tantos outros. O Cycles no Blender é muito bom também. Mas o Corona ele tem esse negócio que eu acho sensacional, sabe? O cálculo de luz dele é muito bom, tá? Então isso é uma coisa que sempre me encantou. Bom, vamos lá. Vamos partir para a cena valendo. Eu usei aqui, ó, como referência. Eu sabia que aqui teria que ser um piso chevron, aqui seria madeira e tal. Mas não fui seguindo tão fielmente os tons, né, de acabamento, tá? Mas ela vai me guiar a uma dica aqui, ó. Sempre, se você quer chegar exatamente na mesma referência de tonalidade e tudo, sempre use no mesmo monitor. Nunca use a referência em outro monitor, porque isso pode te enganar. Eu vou colocar em outro monitor porque eu já conheço mais ou menos a cena e para não atrapalhar tanto a nossa live aqui, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, o piso. O piso, gente, eu peguei do Megascans, tá? Deixa eu achar ele aqui, ó. Ele deve estar em... Deixa eu ver aqui. Se eu clicar no meu computador... Deixa eu ver aqui... Surfaces. Aqui, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Esse é o piso. O que eu faço? Eu clico no maisinho aqui, ó. E ele já vai aplicar, ó, já tá exportando para o 3ds Max. Se você nunca usou Megascans... Meu amigo, minha amiga, tu tem que usar, tá? Quem nunca usou Megascans nem sabe o que é isso, comenta aí também que eu quero... É importante saber em qual nível você tá, o que você conhece, o que você não conhece. Só pra gente continuar falando
a mesma língua aqui, tá? Pronto, ó, vocês viram que eu não fiz nada, o material já veio pronto, tá? Na hora que eu for setar a minha luz valendo mesmo, talvez eu ajuste uma coisa ou outra, mas cara, tá ali, já tá funcionando e não tem muito o que quebrar a cabeça, tá? Então é o seguinte, ó. Eu sempre vou. Antigamente eu ia texturizando e já dando hide em algumas coisas. Por exemplo, quando eu estou texturizando áreas externas, imagina, por exemplo, uma torre com implantação, área de lazer, não sei o quê. Quando eu tenho que texturizar esse tipo de coisa, eu gosto de esconder no que eu estou texturizando. Por exemplo, imagina que você tem uma área muito grande, 2 torres, implantação. Eu pego um prédio e coloco lá material no gradil, eu escondo o gradil, material do determinado material da fachada, eu escondo, madeira, para eu não me atrapalhar, tá? Mas no interior, numa cena de interna, pode deixar tudo na cena, não tem como se perder muito aqui, tá? Bom, outro cara aqui, ó, vamos voltar para o Cosmos aqui, ó, que pode nos auxiliar muito, tá? Materiais, eu vou pegar aqui, ó, Stone, não, Concrete, deixa eu ver o que tem aqui. Tá, é que eu tô olhando os que eu baixei. Deixa eu ver se tem alguma coisa de Walls aqui, ó, Walls. Simples, eu não preciso de nada muito, ó. Isso aqui já vai me resolver, tá? Então download. Eu vou, para quem já conhece um pouquinho de paciência que eu vou mostrar ajustando alguns materiais aqui também, tá? Mas eu quero que todos entendam de onde eu estou partindo, tá? Gosto de dar zoom sempre por aqui, ó, tá vendo? O zoom 2D, para eu olhar de perto, mapeamento está correto, entender como o material está se comportando, tá tudo certinho, tá? Então, lindo, maravilhoso. Forro de gesso, gente, eu nem perco tempo, tá? Vou fazer aqui, ó. Para esse tutorial, o que vocês preferem? Deixa eu entender sobre o que vocês têm mais dúvida. O Legacy Material, eu posso fazer com o Legacy Material do Corona ou com o Corona Physical Material. Qual que vocês querem ver eu usando aqui nessa live? Deixa eu só ver o que vocês preferem e aí eu já sigo fazendo aqui com vocês, tá? Bom, físico. Então tá, então vamos de físico, tá? Corona Physical Material. Uma coisa só que você tem que cuidar aqui, tem um vídeo aqui onde eu explico bem o Physical Material, se você quiser se aprofundar um pouco mais, mas cuide com essa propriedade aqui, o Roughness, tá? Se você não sabe trabalhar, muda ele para Glossiness para não confundir sua cabeça. Eu vou manter ele padrão do jeito que tá e vou colocar ali, ó, no meu forro de gesso. Do jeito que ele tá aqui, ó, a única coisa que eu vou fazer é aumentar ele para um branco. Não vai ser um forro de gesso, eu coloquei esse branco agora, mas olhando para a referência, depois eu vou pegar a textura de concreto que eu usei para esse forro, tá? Ó, mas a base simples, ó, eu peguei esse material, eu vou usar ele para os outros materiais que são simples da minha cena, tá? Por exemplo, essa parede aqui que é uma espécie de alvenaria branca, tá? Deixa eu pegar o outro interativo aqui que eu acho até melhor para a gente ver, tá? Essa alvenaria branca aqui, ó. Eu não perco muito tempo com esse tipo de material. Por quê? Ó, a única coisa que eu quero ver é como ele está trabalhando. Quando eu quero ver isso, eu tiro totalmente o meu diffuse. Eu dou um zoom ali, ó, para ver o que está acontecendo. E trabalho aqui, ó, com o meu glossiness, ó. Aqui eu entendo que ele vai ficar um espelho puro, tá vendo? Espero que vocês estejam enxergando bem aí, gente, ó, tá? Eu vou aumentar um pouco a exposição aqui, ó, para nos ajudar um pouquinho, ó. Aqui ele está funcionando, esse material, como se fosse um espelho puro. É óbvio que não é isso que a gente quer para um material que imita uma laca ou algo do tipo, tá? Então eu vou aumentar esse valor de roughness aqui, ó, até chegar
no comportamento que eu considero ideal para o que eu estou procurando. Eu vou pegar essa área aqui, ó. Essa área vai ser uma boa referência para eu chegar onde eu desejo, tá? Ó, talvez por aqui. Ó, acho que algo por aqui, ponto 3 eu acho. Deixa eu colocar aqui, ponto 3. Ó. E eu já entendo ali, ó, que o reflexo, eu já tenho a informação do jeito que eu preciso. Acabou, tá? Boto minha cor de volta, tá? E tudo lindo, maravilhoso. Deixa eu tirar o zoom. Deixa eu pegar esse branco aqui e baixar ele para 180, mais ou menos. E voltar a nossa exposição aqui um pouquinho, tá? Esse mesmo material, ele vai estar aplicado nesse armário aqui, de frente, tá? Eu vou aplicar ele aqui, ó. Vou aplicar esse material aqui. E só vou tentar pegar a cor mais próxima aqui da minha referência. Como é que eu posso fazer isso? Pego o meu... Cadê minha referência? Eu vou botar lá no outro monitor aqui, porque na hora que eu clicar no material, ele vai fazer o Max ficar por cima da referência. Ó. Cliquei, tá? A única coisa que eu fiz, peguei o conta-gota e fui lá na minha imagem e dei um pique nesse tom aqui, ó, tá? Nesse tom aqui, ó, tá? Basicamente foi isso que eu fiz, para ficar próximo da referência que eu estou utilizando, tá? Bom, esse material desse frontão, eu acho que esses materiais mais mármore, se eu não me engano, foi Megascans ou foi Cosmos, tá? Cara, vocês têm que usar muito essas ferramentas, tá? Eu tinha uma mentalidade, cara, eu vou falar isso com muita vergonha, mas vou falar. Eu tinha uma mentalidade, quando eu comecei no 3D, cara, que era tipo assim, ó, eu queria fazer... É bom, se desafie dessa forma, tá? Mas eu tinha essa bobagem na época de querer fazer todos os materiais. Eu não aceitava usar nada pronto, cara. Até modelo, durante um período da minha vida, até modelo eu fazia, cara. Eu não aceitei, eu não sou, se eu pegar pronto, eu não sou artista, sabe? Eu tive essa mentalidade durante muito tempo, cara. E é uma bobagem, porque essas coisas fazem você ganhar muito tempo, cara. Muito tempo. Se você souber tirar proveito disso, cara, você vai conseguir fazer muita coisa legal, sabe? Sem perder muito tempo, cara. Não entra nessa encanação, não, que um dia eu entrei, tá? Isso é bobagem. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá? Pega aquele frontão ali, ó. Ó, pau na máquina, cara. Bota ele ali. Deixa eu ver outro aqui. Esse Marble White eu acho que eu usei. Eu acho que eu usei ele aqui também, naquela área ali, tá? Ó, e, cara, é incrível. Como tá tudo prontinho, cara, você não precisa... onde que vai entrar o seu trabalho? No refinamento, tá? De repente, você colocou essa textura, ela tá tendo repetição, ou ela não tá brilhosa igual a referência, você vai trabalhar nos detalhes, tá? Mas essa coisa de ficar perdendo tempo, fazendo do zero e não sei o quê, porque senão não sou artista, essa pilha é que eu acho que não é saudável, sabe? Então, cuidem com essa parada, tá, gente? Bom, legal, eu já texturizei aqui, ó, vocês viram de forma bem simples e é isso mesmo, gente, ó. Deixa eu pegar a cena lá de novo para vocês verem. Tudo que eu fiz aqui foi feito nessa pegada, cara. E a ideia, repito, a ideia é para que vocês ganhem agilidade, tá? E consigam fazer uma imagem dessa simples para o seu cliente de forma rápida, tá? Usando todas essas ferramentas, você consegue fazer isso, cara, assim, ó, muito rápido, tá? Então vamos lá. Já tenho os materiais mais fáceis aqui na mão. Eu vou pegar agora, tá? Os materiais, alguns que eu tive que fazer. Por exemplo, esse concreto aqui, tá? Eu não consegui encontrar um concreto paginado tão bacana que nem esse. Que eu peguei a textura e fiz a partir da textura. Então, vou pegar ele aqui com o Coptor.
Se alguém não conhece o Coptor, pelo amor de Jeová, tu tem que usar essa parada, tá? Ó, Coptor, vou abrir ele aqui, ó, Coptor, e dou um merge. E aqui eu só vou pegar o material, né? Ó, material, get from selected e deleto esse plane que eu trouxe ali, tá? Para poder aplicar aqui, ó, tá? Ó, deixa eu aplicar ele lá, cadê? Ó, apliquei, já caiu certinho porque o mapeamento, ó, já estava feito aqui com o meu VW Map, tá? Mas o material, ó, o material ele é bem, ele tem aqui, ó, as texturas que eu encontrei essa textura na internet, tá? Se eu não me engano, eu baixei no CC0 Textures, que é um site de texturas gratuitas, tá? E, cara, não tem segredo aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Só foi plugar cada mapa no seu devido slot, tá? Por exemplo, o que era color, eu coloquei no base color. Esse aqui, ó, eu coloquei no roughness, tá? O normal coloquei no bump e o displacement no displace. Simples assim, tá? Não tem. E mexi. Um toque importante aqui, ó, para vocês, e ainda mais com Physical Material, isso fica mais evidente ainda. Eu dificilmente, muito raramente, mexo nos valores aqui, ó, do Maps Option, tá? Porque você pode diminuir, por exemplo, ó, só para você entender o que eu quero dizer, você pode aqui, por exemplo, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se eu quiser diminuir a quantidade deixa eu desligar aqui, ó, o bump e o displacement para vocês verem bem o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu quiser diminuir a quantidade, por exemplo, que vai aparecer do mapa do diffuse, por exemplo, posso baixar para 20. Quanto menos tiver esse valor, essa porcentagem, mais ele vai assumir da cor que está nesse exemplo, por exemplo, no base color, tá? Por exemplo, se eu colocar qualquer cor esdrúxula aqui, ó, tá? Ó. Conforme eu for baixando esse valor ali, ó, se eu deixo 100%, o que eu estou dizendo? Cara, esquece o diffuse, usa o que eu estou colocando no slot do mapa, tá? Agora, se eu vou diminuir nesse valor, ele vai tirando a textura e começa a assumir a cor, tá? Eu estou fazendo isso para o base color, mas o mesmo vale pro roughness, pro glossiness, pro bump, para tudo, tá? O que acontece? Cada vez menos eu mexo, cada vez menos não, faz anos que eu não mexo nisso, tá? Porque a propriedade do material, principalmente quando a gente está falando de não metálicos, ela está basicamente no roughness e no bump, tá? E displacement, né? Se você estiver usando displacement, é ali que está a propriedade do material, tá? Então é com isso que eu costumo trabalhar. Então, por exemplo, se eu quero que o concreto seja mais brilhoso, por exemplo, tá? Deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês de um jeito que vocês enxerguem isso, tá? Acho que vou ter que fazer uma esferazinha de luz aqui, ó, só para ter uma área de espécula. Esse tipo de sacada, gente, é muito importante você ter, porque é isso que diferencia, cara. Hoje em dia, artista 3D tá caindo em qualquer goiabeira que você procurar aí, acha um artista 3D, tá? Mas por incrível que pareça, o mercado tá procurando e não acha ninguém. Por quê? Porque não acha o artista que conhece, ou que tem observação, ou que sabe o que tem que alterar. E esse ponto aqui que eu vou te mostrar é um deles, tá? Por exemplo, o cara pega o material pronto e aí depois o cliente, gostei do concreto, mas o meu concreto ele não é tão rústico ou tão rugoso desse jeito. Cara, eu sempre... Se alguém já viu outras lives minhas, tá cansado de ver isso, mas eu vou mostrar aqui, eu faço questão de mostrar isso, principalmente para quem não viu isso ainda, tá? Aliás, tem alguém que tá aqui pela primeira vez na live aqui? Tem alguém aqui que tá assistindo a minha primeira live ou não? Deixa eu ver aqui. Quem é que tá pela primeira vez aqui? Quero te conhecer. Ó, o seguinte, ó. Eu sempre faço isso, cara. Eu vou cuidar da propriedade do material. Eu preciso enxergar isso acontecendo, tá?
Ó, isso eu preciso entender se esse material tem informação, se ele está respondendo à iluminação, tá? Olha, bastante gente aqui, cara, que legal. Uma honra ter vocês por aqui, tá? Ó, então, cara, o que que eu faço? Eu sempre tiro, eu desligo meu Base Color e começo a trabalhar na propriedade do material. A primeira coisa que eu vou mexer, muita gente, cara, que legal, legal. Tô feliz mesmo de ter todos vocês aqui, tá? Primeira coisa, ó, eu tô usando o Roughness, mas se não fosse o Roughness, seria o Glossiness, tá? Então, ou é um ou é outro, tá? Então, o que que acontece? Ó, o que que eu pego aqui? Ó, o meu Color Correction e começo... Ó, eu vou até botar em Standard para ficar mais fácil. É nisso aqui que eu começo a brincadeira. Ó, como que é o meu concreto? Ó, ele pode ser totalmente espelhado, ele pode ser mais encerado. Eu posso só mexendo em um slide aqui, ó, que é o meu Color Correction, que está controlando a propriedade do material. Percebe? Então, isso é uma coisa ultra simples, mas que muita gente, quando recebe esse tipo de feedback, fala: meu Deus do céu, onde é que eu vou achar esse concreto desse jeito? Sabe? Porque não conhece esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu busco é isso, é entender como esse material reage à luz. Que tipo de specular que ele tem? É um specular mais espalhado? É uma coisa mais espelhada? Como que ele funciona? Tá? Então, baseado na minha referência, eu vim aqui, ó, com um ajuste simples. Vocês começam a perceber que eu posso ir para um concreto bem encerado, ou posso ir para um praticamente totalmente fosco, sabe? Tudo depende da referência, sem quebrar a cabeça, tá? Sem ter que vir aqui e, ai meu Deus, eu vou tirar a porcentagem do mapa, vou mexer no IOR, vou... Não, cara. Esse é o segredo. Quando você sabe o que você tem que mexer, ou o que você tem que alterar, tudo fica mais fácil. É por isso que eu insisto nessa coisa de conceito. Isso é extremamente importante, tá? Para tudo, desde a criação de uma câmera a fazer um material, tá? E depois eu entendo essa superfície, como que essa superfície é? Ela tem relevo, ela é mais lisa? Quem é que vai me trazer essa informação? O bump e o displacement, tá? O displacement, ele vai te trazer como é que eu posso dizer? Esse relevo maior, tá? Que é, por exemplo, imagina uma pedra. Você fez uma esfera, você vai colocar o mapa de displacement, ele vai fazer essa esfera tomar o formato de uma rocha, tá? Agora os micros detalhes, os poros daquela esfera, quem vai dar é o bump, tá? Então esses dois caras em conjunto é que vão dando a cara ideal para o seu material, tá? O displacement você controla aqui, você pode zerar tudo aqui, por exemplo. Tá na dúvida, gente? Qualquer valor do material aqui, tá na dúvida, zera e começa a mexer do zero para ver, opa, deixa eu tentar entender como que ele funciona, esse parâmetro, tá? E aí você vai vendo como as coisas acontecem. Eu acho até que esse bump está invertido, deixa eu ver aqui, ó. Ele estava invertido mesmo, tá? Tá vendo? E agora, cara, é isso. Se eu quiser colocar o displacement, ok. Eu acho que para esse exemplo aqui nem precisa, cara. O bump no Corona geralmente resolve muito bem. Mas tá vendo? Com dois parâmetros, bump e roughness nesse caso. Se o seu não tiver roughness, vai ser glossiness, tá? Eu já tenho a cara do meu concreto, tá? Depois é só eu dar a cor para ele, né? O base color e acabou, sabe? É isso, tá? Então, esse tipo de coisa, cara, é importantíssimo que você entenda, tá? Opa, fiz porcaria. É a coisa importante de você entender, tá? São essas coisas, essas pequenas nuances que você vai entendendo e, puta, a cena começa a assumir uma outra cara, começa a ficar mais interessante e por aí vai, tá? Bom, vamos pegar mais um material que está na outra cena. Eu estou indo muito rápido, gente. Vocês estão conseguindo entender? Me digam aí se está muito rápido, se vocês estão conseguindo entender. Vão me dizendo aí, gente, que eu estou tocando o barco, tá? Deixa eu pegar o copter.
e colocar ele aqui. Eu vou deixar essa mesa. Opa, Alt B, Red All, tá, voltou. Legal. Ó, cara, é o seguinte, ó, vou mostrar para vocês esse material e vocês vão ver que ele segue a mesma lógica, não tem segredo nenhum, tá? Vou pegar esse tampo da mesa. Ó, o que a gente tem aqui, ó? Um mapa, bitmap, um color correction para ajustar a cor da madeira para o jeito que eu queria. Esse UVW Map, eu coloquei ele porque é o seguinte, ó, eu usei esse mapa lá naquele armário lá também, tá? Então, aliás, esse material lá naquele armário. Então ele me faz ter alguma variação, tá? Deixa eu mudar aqui para Mesh Element. Ele me faz ter alguma variação para eu não perceber tanta repetição acontecendo no armário ali, tá? Oh, meu Deus do céu. O VW Randomizer ele ajuda muito nesse sentido, tá? Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu pegar, já tá bem setado. Tá. Depois a gente mexe nele ali, tá? Então aqui, ó, eu já tenho a base que eu preciso. Se eu quiser ajustar esse cara aqui, tirar um pouco desse tom, ele tá pegando um tom meio azulado ali, color correction e a gente manda ver valendo. Leomar perguntando se tem vídeo onde eu falo mais sobre materiais. Cara, tem a live do banheiro, pode ver aqui que você vai aprender muita coisa sobre materiais. E tem uma playlist só sobre materiais no Corona. Vai lá, cara. Você vai ver que tem muita coisa boa, tá? Bom, daqui pra frente, gente, ó. Tudo do Cosmos. Tudo eu peguei do Cosmos, tá? Vou mostrar pra vocês. A ideia dessa cena foi até isso. Mostrar pra vocês que, cara, sabendo tirar proveito dessa parada aqui, cara, você ganha muito tempo. Ó. Trouxe isso pra minha cena. Isso aqui também, acho que foi esse mesmo, tá? E aí é só ir posicionando, gente. Tipo, aqui, por exemplo, ó, esse fogão, esse forno, aliás, deixa eu dar um mirror aqui, ó. Mirror em Y. Em Y, né? Em Y mesmo, tá? E aí eu fui posicionando ele, ó. Posso vir na vista top aqui, ó, vista top, tá? P, vou lá e posiciono ele aqui, ó, tá? Ó, vista top de novo para eu ter como referência. Coloco ele aqui, ó, bem alinhadinho e eu acho que eu acho não, cara, deixa eu ver aqui, ó. Eu dei um scale nesse forno mesmo para ele poder encaixar aqui, ó, tá vendo? Ele tá sobrando ali, ó. Um scalezinho meio no zóio e fui colocando ele aqui dentro desse nicho aqui, ó. Opa, por aqui, mais ou menos por aqui, tá? E o mesmo eu fiz com esse aqui. Deixa eu posicionar ele aqui, ó. Tem que espelhar também mirror em Y, tá? No clone e bota ele lá. F3 aqui pra gente ver certinho, ó, encaixou, acabou-se, tá? Tudo veio do Cosmos, tá? Igor, obrigado pelo superchat, de verdade, de coração, cara. Obrigado. Se mais alguém quiser ajudar, seja bem-vindo, não tem problema, tá? Ó, então é o seguinte, gente, daqui pra frente, a única coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês que vale a pena, que eu adaptei, foi esse cara aqui, ó. Porque tem muita gente, cara, que eu não consigo, procura as coisas exatamente. Eu só achei o spot com trilhozinho pequeno, não dá para usar. Cara, tudo no Max dá para você adaptar tudo, cara, e adaptar sem perder a forma original. Isso que eu acho lindo no Max, tá? Isso que eu acho maravilhoso, tá? Então vou pegar aqui, ó.
Se alguém tiver perdido aí com os atalhos e tudo, pode perguntar, gente. Não tem ruim, tá? Não tem ruim. Ó, alinhei ele aqui com o meu forro, tá? E aí vem a questão, que é o seguinte, ó. Esse spot, ele tá transformado em proxy, tá? Se você é iniciante, iniciantes, levantem a mão aí. Iniciantes, levantem a mão. Manda um emojizinho aí. Levantem a mão, que eu quero conhecer vocês, por favor. Não precisa ter vergonha, não tem problema nenhum, tá, gente? Ninguém vai zoar com vocês. Levantem a mão. Porque isso aqui é uma coisa que eu recebo, assim, ó, sempre lá no Instagram, tá? Gente me perguntando sobre isso, tá? Aliás, se tu não me segue no Instagram, vai estar na descrição aqui também. E lembrando, o vídeo do time-lapse da modelagem dessa cozinha e também o modelo já pronto para você estudar, como você está vendo aqui. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Depois você entra aí e baixa isso aí, vê o time-lapse também. Eu adoro ver time-lapse para poder aprender, tá? Vendo os outros fazerem, tá? Ah, e uma outra coisa, tá? Muita gente me perguntando sobre o meu curso. Eu tenho sim um curso de 3ds Max e Corona. Ano passado eu abri, para você ter ideia, só 2 turmas. Esse ano eu não sei também se eu vou passar disso, tá? E eu pretendo estar abrindo uma agora entre fevereiro e março. Não quer perder essa oportunidade, cara. Eu vou deixar o link na descrição. Fica atento, hein? Que depois aparece um monte de gente falando: ah, mas eu não sabia. E aí passa, tá? Ó, iniciantes, prestem atenção. Você baixou do Cosmos, geralmente ele vai vir como Corona Proxy, tá? E não dá para você editar. Um proxy, se você for tentar colocar modificador, não são todos os modificadores que ele aceita, por exemplo. Ó. Um Edit Mesh até vai. Ele até funciona. Mas a grande maioria, existe uma boa parte deles aqui que não funciona, tá? Então o que você pode fazer? Você pode transformar ele em mesh, ó, duplicate to mesh. Só que aqui ó, você duplicou. Agora você tem o proxy e você tem a mesh original. Quando eu faço isso, eu deleto o proxy, tá? E aí eu uso minha mesh original, tá? Nesse caso aqui eu vou converter ele para poly, tá? Convert to edit poly. E aí é isso, né? Você fala, pô, mas na referência lá, ó, o trilho é grande. Oh, não, eu vou abrir a imagem que eu fiz mesmo. O trilho é grande, né? O trilho é grande. E aqui no Cosmos só tem esse trilhozinho pequenininho. Cara, é só adaptar. Vista top. Vamos pegar aqui, ó, colocar um Edit Poly, um modificador em cima, tá? E aqui acabou, cara. Essa é a maravilha do Max, tá? Que com Edit Poly da vida, você faz o que você quiser. Deixa eu só posicionar ele mais ou menos aqui onde seria o local ideal dele. E vou pegar esse trilho, ó, digamos que ele viria até aqui e viria até aqui mais ou menos, tá? E cara, acabou. Ó, seleciono como element, pego isso aqui, ó, e tiro aquele outro, puxo esse para cá, ó, tá vendo? Vou fazer, ó, Ctrl Shift, eu faço uma cópia, ó, trago para cá, clone to element, aqui, ó. Deixa eu tirar esse cara. Ctrl Shift, ó, arrasto para lá e pronto, eu tenho um trilho já funcionando aqui, ó. Deixa eu voltar na minha câmera. Olha lá, ó, já tá o trilho ali. Não precisa você ficar procurando exatamente aquele trilho. Adapta, cara, adapta. E no Max, como eu disse, você pode fazer isso sem perder a mesh original, que eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso, tá? E isso para mim que é a parte maravilhosa do Max, cara. Eu já trabalhei, gente. Para quem tá me conhecendo agora, eu já trabalhei com Blender, com tudo. Vários softwares, tá? Inclusive eu tenho várias imagens feitas no Blender. Eu amo o Blender, cara. Mas o que eu vou mostrar agora é o tipo de coisa que eu não consigo viver sem, tá? Que eu conheço só no Max, tá? O Houdini, obviamente, deve ter alguma coisa, mas o Houdini é outro mundo, né, gente? Ó, é o seguinte, eu fiz toda essa alteração no modelo e, por incrível que parível, eu não perco o modelo original, tá? Por conta do modificador do 3ds Max, esse Edit Poly. Quando eu desligar ele, ó, a mesh tá mesmo aqui, ó. A mesh é a mesh original, tá? Por exemplo,
Se eu quisesse aqui, ó, por algum motivo, eu fiz toda essa alteração, mas eu quero agora colocar um spotzinho aqui do lado igual que era. Eu vou copiar ele como cópia, simplesmente desligo o modificador e tá aqui, cara. Ó, o modelo original. Cara, isso eu não conheço em nenhum outro software. Se alguém conhece aí, me diga. Porque é o tipo de coisa que me faz amar o 3ds Max. Essa proceduralidade do Max é um negócio encantador, cara. Essa coisa de não perder a informação original do modelo, tá? Bom, vamos lá. Já tem aqui os spots. Tem ali algumas luzes que eu vou deletar. Eu não vou usar essas luzes aqui. Eu acho que elas vieram com o modelo do spot, tá? E o resto, gente, eu acho que eu vou pegar até da outra cena, tá? Para simplificar o nosso trabalho. Mas podem acreditar, tá? Eu vou mostrar para vocês depois aqui, porque eu quero partir para iluminação, tá? E explicar algumas coisinhas para vocês sobre iluminação. Vocês querem que eu fale sobre iluminação, gente? Se não quiser, eu não falo também. Vocês querem ou não querem? Querem ou não querem? Se vocês falarem que não querem, eu não falo. Eu vou pegar todas essas coisas aqui, ó. E junto com o Coptor, cara, o Coptor, assim, ó, ele é a 9ª maravilha do mundo, tá? Porque para esse tipo de coisa, meu Deus do céu, eu não conheço nada que faça isso, cara. Deixa eu pegar, eu acho que lá no meu modelo tá sem esses puxadorzinhos aqui, ó. Ó. Mas eu pego tudo aqui, ó. Eu tô pegando tudo do outro modelo com o Coptor. Se alguém não conhece o Coptor, procure conhecer, porque enfim, é isso que vocês estão vendo aqui, tá? Não tem como descrever o quanto que esse cara muda vidas. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Iniciantes, prestem atenção, tá? Uma coisa importante. Sempre que você for mergear um modelo na sua cena, tá? E digamos que esse modelo já existe, tá? Na sua cena, com o mesmo nome ou com um material que tenha o mesmo nome, quando você tentar mergear, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. Nesse caso, ele está falando de material. A Duplicate Material Name, tá? O que ele está dizendo? Cara, você está mergeando um objeto que já tem um material na cena aqui com esse mesmo nome. O que você quer fazer? Você quer usar o material mergeado, ou seja, desse modelo que você está mergeando, e ele vai virar padrão para o que já tem na cena, tá? Ou você quer usar o material que está na cena, ou seja, o modelo que vai ser mergeado, ele vai usar o material que está na cena, ou você quer manter os dois materiais, embora eles sejam o mesmo, você quer manter eles separados. O que ele faz? Ele pode renomear esse material no modelo que você está baixando para não ter essa confusão. Qual a escolha que você faz? Depende do que você quer, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar para ele usar os mergeados, tá? Porque eu sei que lá na cena que eu já toquei, se eu tive que ajustar algum material, ele já vai cair aqui ajustadinho. Então, beleza, a cena está aqui pronta, montadinha, igual a gente viu lá. Eu acho que uma coisa que eu mudei... Deixa eu deletar essa câmera aqui, tá? Eu acho que na minha cena... Opa... Select Camera... Eu mexi na câmera. Então eu vou pegar a câmera da outra cena. Deixa eu dar um Shift C para aparecer a câmera. Ela tá até com Target desligada, é isso mesmo? Tá assim. Então, cara, o Coptor copia tudo, tá? Peguei só a câmera e vou levar lá pro outro Max aqui, ó. Tá? Já foi, se eu der um C aqui, ó, pronto. Eu tinha ajustado mesmo, aqui eu tinha... Na minha imagem aparece alguma coisa de vegetação ali fora, tá? Eu tinha feito esse ajuste e também fiz um ajuste no modelo, que é o seguinte, eu vou pegar esses vértices aqui, ó, e diminuir para poder ver um pouquinho lá fora. E tem um piso também, que eu vou pegar tudo da outra cena, tá, gente? Esse piso, embora seja simples, é só um planezinho, mas eu vou pegar daqui, tá?
e vou levar para outra cena. Capture. Pronto, tá aqui, tá? Temos a cena montada. Bom, agora vamos para a parte da iluminação, tá? Cara, quem aqui sabe trabalhar com Sun Sky? Ou tipo assim, meu, eu não sei. Não consigo usar Sun Sky de jeito nenhum. Me digam aí, vocês conseguem, não conseguem? Vocês se travam na hora, nunca dá certo? Me digam aí. E boa, Márcio. O Márcio tá lembrando aí para dar like, gente. Por favor. Quase 200 pessoas na live e não tem 150 likes. Pelo amor de Jeová. Pelo amor, me ajudem pelo menos com o like, né, gente? Pelo menos com o like. Tá. Likezão aí, gente. Likezão. Mete o like aí, pelo amor de Deus. Tá? Bom, o seguinte, ó. Modelar, aliás, iluminar com HDRI ou com Corona Sun. Ambos funcionam muito bem, tá? HDRI, muito mais fácil para iluminar. Ele é baseado na fotografia. Então, você pega qualquer HDRI, carregou do jeito certo, colocou, vai funcionar. Só que você tem muito menos controle fino, como o Sun Sky, por exemplo, tá? Eu, no meu dia a dia, uso muito mais o Sun Sky justamente por conta disso, pelo controle que eu consigo ter. E existem técnicas onde você pode mesclar ambos, tanto o Corona Sky Sun, junto com HDRI, por exemplo. E aí você pega o melhor dos mundos, cara, sabe? As combinações são infinitas. É só você saber o que você quer, tá? Você sabendo o que você quer, não importa o que se é HDRI, se é Sun Sky, tá? Tudo, no final, o que importa é o resultado. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um reset aqui no meu Tone Mapping para a gente começar do começo, porque é sempre bom começar do começo. Deixa eu pegar esse... Ó, tá aqui, né? Ó, eu vou criar o Sun, ó, simples, tá? Aí outra coisa que é muito vantajosa também no Sun Sky, gente, que quem já usou sabe disso, tempo de render muda muito também, tá? Muda muito. Faça os comparativos aí. Faz a mesma cena com HDRI, com Sun Sky. Tu vai ver que muda bastante o tempo de render, tá? Ó, deixa eu só verificar aqui, ó. Uma coisa que eu sempre gosto de verificar, tá, gente? Sempre. Eu baixei pronto, vocês viram, né? Eu usei um monte de coisa pronta. O que é importante aqui, cara, quando você usa muitos assets prontos, tá? Você tem que saber encontrar problemas, tá? Esse ponto é crucial, porque tem tudo pronto, tudo lindo, então é só arrastar, tal. Os pontos que são importantes, que isso não, eu acho que nem a inteligência artificial vai substituir. Olhar, tá? Você saber criar uma câmera, você saber ler uma referência. E outro ponto importante é encontrar os problemas na cena. Quando você só baixa um monte de coisa pronta, cara, vai vir modelos assim, ó, com os maiores bugs possíveis, pode vir, tá? E você tem que saber lidar e encontrar esses problemas, senão você vai ter um render ultra demorado, consumindo muito. Vai acontecer aquele exemplo clássico de você ter um banheiro e não conseguir renderizar porque ele demora 6 horas para renderizar, sabe? Se alguém já enfrentou isso aqui, sabe o que é isso e o quanto isso é frustrante, né? Então, como eu peguei esse modelo aqui, ó, da library, eu sei que o material de vidro é um material que precisa ser cuidado, principalmente, gente, ó, principalmente, que minha única entrada de luz na cena é essa esquadria aqui, tá? É o único local por onde entra minha luz, tá? O Sun, ele vai passar por esse vidro para poder ser calculado no interior. Então, cara, se esse material tiver com problema, toda a minha cena vai estar demorada, não vai renderizar direito, tá? Então, sempre que eu faço isso, eu verifico o material do vidro. Sempre, cara, sempre. O modelo tá lindo, maravilhoso, mas opa, deixa eu ver como é que tá esse material do vidro. E se eu tiver na dúvida, eu pego o meu pronto. Eu pego o meu pronto para partir dele, tá? Então aqui, ó. Mas Glass Material, opa, a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, habilitar esse fim,
que para esse caso, tá? Como esse vidro eu tô do lado de dentro, eu tô no interior, e eu sempre habilito essa opção thin para o cálculo de luz ficar muito mais fácil, tá? E outra coisa que eu sempre olho no vidro é ver coisas óbvias, né? Se o cáustico, o cáustico no Physical Material você não consegue habilitar o cáustico se essa opção estiver habilitada. Esse é o bom do Physical Material, tá? Então ele já ajuda a tirar um monte de problema que você teria no meio do caminho. Mas primeiro isso, olhar se tem algum cáustico. E outra coisa, aqui também, ó, ele não deixa você usar o volumetric. Quando você está com o thin, thin, né, gente? Thin. Quando você está com o thin habilitado, ele não deixa você usar o volumetric também, que seria outra coisa que poderia deixar o render bem pesado. Então, isso aqui, cara, já vai ajudar muito o cálculo da iluminação, tá? Sempre cuidem disso quando vocês estiverem iluminando as suas cenas. Bom, problema clássico, tá? Que a galera fala, eu não consigo usar Sun Sky. Por quê? Por dois motivos. Ou porque ele estoura tudo, queima tudo, né? Ou porque fica muito escuro. Não é isso, gente? Ou me digam aí, qual que é a maior dificuldade que vocês têm na hora de usar o Sun Sky? Coloquem aqui no chat só para eu ter ideia de qual que é a maior dificuldade de vocês para usar o Sun Sky. É por aí, né? Ó, deixa eu só ver o povo. O povo do Insta. O povo do Insta. Vou dar tchau pro povo do Insta aqui. Tchau, povo do Insta. Ó, então é isso, ó. Seguinte, ó. O cara vai lá, pô, tá estourando, ele vai abaixar a exposição. Só que ele baixa a exposição para ajustar pro Sun Sky, né? E aí fica escuro. Pô, e agora o que eu faço, cara? E aí ele vai lá, mete um HDRI, dá certo, o HDRI é melhor, né? Mas não é. Você tem que entender alguns conceitos que são bem importantes na hora de iluminar, tá? Se tem alguém aí que faz parte dos meus cursos, já sabe muito bem do que eu vou falar por aqui, né? Tem algum aluno aí, gente? Cadê a galera? Cadê a galera da Masterclass ou do ArcX Render? Tem alguém aí, cara, pra fazer barulho, mandar um uhul, uhul. Ó, então é isso, ó. O que acontece? Ó? Vamos lá, o que é importante você entender na hora que você está iluminando uma cena. Aqui os conceitos fotográficos são muito importantes, tá? Sempre que você olhar o frame buffer, tá? E para mim essa é a grande mudança. Caramba, a galera tá aqui em peso, cara. A galera tá aí em peso, meu. Olha aí. E aí, é o melhor curso que tem ou não é? Diga aí, é o melhor que tem ou não é? Mandem aí, é ou não é, gente? Ó, o que vocês têm que reparar é o seguinte, ó, ou cuidar, ou entender, o frame buffer é como se fosse uma máquina fotográfica, tá? Então quando você estiver dentro da sua casa aí e você for fotografar, pode ser com um celular mesmo, tá? Pode ser com o celular mesmo. Se você ajustar a exposição para o lado de fora, quando você tirar a foto, dentro vai ficar tudo escuro, se você estiver num dia claro, né? Num dia de sol. E vice-versa, quando você ajusta a exposição para dentro, fica bom aqui dentro, mas estoura tudo lá fora. O frame buffer, ele funciona exatamente desse jeito. Então, se eu for tentar ajustar aqui, ó, ele vai queimar tudo lá fora, e principalmente nos highlights, né? Uma coisa que vai te ajudar aqui, que agora tem umas coisinhas aqui no frame buffer que eu não gostei muito, tá, gente? No Corona 9. Por exemplo, eles mudarem o highlight aqui de lugar, que se eu não me engano agora é Filmic Mapping, o nome dele, tá? Aqui, ó, o Highlight Compass. Antigamente, isso aqui é tão útil, né? Não sei porque que os caras tiraram daqui, mas tudo bem, vai. Então você vai lá no Highlight e tenta segurar, né?
o highlight aqui, tá? Mas nem sempre isso funciona, tá? E aí vem aquela parada, cara, que é muito importante entender, que é a relação entre luz direta e sombra, tá? Eu não vou voltar a estaca zero aqui com outra cena para vocês entenderem, mas o exemplo que eu vou dar aqui acho que vai ficar claro para vocês, tá? O que eu quero que vocês reparem é, por exemplo, eu vou pegar essa área aqui, tá? Essa área aqui. O Corona é maravilhoso para rebatimentos, como a gente conversou, né? Essa luz ela tá batendo no piso, ela tá rebatendo na parede, ela rebate no teto e você percebe isso acontecendo na cena, né? Mas eu quero, cara, diminuir a intensidade, né? Tem o Acias aqui também, mas, cara, eu não gosto muito desse cara também. Ele traz tanto contraste pra cena, tá? Quando eu uso ele muito pouco, tá? Pra não... Porque ele interfere, eu sinto ele interferindo muito nas cores e no contraste da cena também. Então, eu não gosto muito de usar. Mas vamos lá, voltando ao nosso conceito. O que você tem que entender é o seguinte, ó. Se você diminuir a intensidade do sun, diminui aqui, ó, para 0,1. Ó, o que vai acontecer? A cena vai ficar escura. Por que ela ficou escura? Porque imagine isso, gente, como se fosse um farolete, tá? Farolete. Muda um pouquinho o mindset. Para quem tá vendo isso pela primeira vez, muda um pouquinho o mindset, tá? Pensa nisso como se fosse um farolete. Você tem um farolete e você vai iluminar uma área para poder fotografar. Fotografia a gente usa muito esse conceito. Você diminui a intensidade da luz para aumentar a exposição da câmera. Então o que acontece? Quando eu diminuo a intensidade do sol, ficou escuro, o que eu vou ter que fazer? Aumentar a exposição. Só que quando eu aumentar a exposição agora, você vai perceber que tudo está ficando mais claro e o meu sol não está queimando mais. Opa! Já está chegando num lugar interessante. Tá vendo? Agora eu posso subir esse valor aqui, ó, sem ele queimar tudo e já tá indo para um lugar mais bacana, tá vendo? Um highlight compress para segurar aqui no final, tá vendo? E percebe isso? Ah, mas eu queria mais, menos. Eu quero, sabe aquela? Esse ponto para mim que o uso do Sun Sky é muito importante. Por quê? Por exemplo, eu prefiro, tá? Às vezes. Por quê? Às vezes você tem um HDRI que ele tá lindo, tá? Ele tá lindo, só que ele tem uma angulação do sol, por exemplo, que o cliente olha e fala assim, ó, meu, tá lindo, a cena tá linda, mas eu queria que esse sol pegasse aqui, ó, que você descesse um pouquinho o sol, ó, para ele pegar aqui, ó, tá? Puta, aí começa o desespero com HDRI, porque você começa a virar o HDRI, o reflexo fica estranho, o negócio já não funciona direito, ou o controle da sombra você não tem muito... Por conta disso que eu prefiro no dia a dia o Sun Sky pela praticidade, tá? E outra que, quando você entende esse tipo de coisa que eu estou mostrando para vocês aqui agora, cara, você consegue chegar de verdade em qualquer clima usando o Sun Sky, tá? Então vamos lá. Aí digamos que o cliente falou, cara, mas ainda para mim esse contraste entre luz e sombra ainda está muito forte. Vamos baixar mais um pouquinho. Não tenha medo, cara. Ó, a cena vai escurecer. E aí o que você vai fazer? Você vai aumentar a exposição, ó. E percebe agora que você tem muito menos contraste entre luz e sombra. É isso. Segundo ponto. Cara, essa luz tá, obviamente, essa sombra tá muito dura. O que você vai fazer? Sombra muito dura. O que você vai fazer? Aumenta o tamanho do sol. Ó, vou fazer um region aqui para vocês verem o que acontece, tá? Cara, vocês vão sair... Se alguém aqui nunca viu isso, vocês vão sair dessa live hoje, cara, fazendo o que vocês quiserem, ó, com Sun Sky. Ó, vamos aumentar mais aqui, ó. Olha como a sombra já vai começando a ficar muito mais suave. Ó, aqui como ela vai ficar, ó. Presta atenção aqui, ó. Percebe isso? Como é prático, gente, como é simples, ó. Com esse tipo de técnica, você consegue
cara, de forma bem simples, ó, chegar num sol bem suave, tá? Com sombras bem suave, sem estar queimando, sem estar nada, com ajustes bem simples, cara. Bem simples, tá vendo? O Axis, você pode usar o Axis aqui, ó, ele vai ajudar a dar essa equilibrada entre luz e sombra aqui, ó, por exemplo, né? Eu só não uso ele muito no talo por causa do contraste que ele traz, tá? Eu não gosto muito desse nível de contraste. Mas percebe, ó, percebe como a gente tem uma cena já bem interessante, uma luz bem suave, que talvez você nem soubesse que dava para fazer com Sun Sky. É só você entender como ele funciona, cara. Tá vendo como é simples essa lógica? Não é nenhum bicho. Vocês conseguiram pegar a ideia, gente? Tem alguém aqui que não conseguiu entender? A água chega, fez um ploi. Conseguiram entender a ideia de trabalhar com Sun Sky? E com isso, gente, ó, com isso você vai para qualquer. Aqui começa a virar tipo, o céu é o limite, tá? Por exemplo, eu quero aquele clima escandinavo, branquinho. Meu, qual que é a característica de um clima escandinavo? Você quase não tem sombra, né? Aquele dia nublado, onde quase não tem sombra, você só percebe os brilhos, os volumes. Cara, para deixar a sombra suave, você já entendeu que a marcação da sombra suave é aumentar o tamanho do sol. Vamos aumentar. Estou chamando de sol, mas isso vale para fonte de luz, tá? Fonte de luz que você está utilizando. Se for uma light, a lógica vai ser a mesma para qualquer tipo de luz. Se você está fazendo uma esfera, quanto menor essa esfera, mais marcada vai ser a sombra. Quanto maior essa esfera, menos marcada vai ser essa sombra, tá? Essa lógica vale para qualquer tipo de iluminação, tá? Qualquer tipo de fonte de luz. Então, por exemplo, ó, 30. Aumentei o meu Sun para 30. Ó, olha como a sombra vai ficando ainda mais, ó, mais aberta. Tá? Percebe? E, se eu não me engano, ela vai até 64. Tá? Ó, olha isso. Ó, olha isso. E aqui eu posso pegar agora esse tom do meu sol e mudar ele para branco, para ele não ter... eu vou tirar ele de realistic, né, e colocar ele branco aqui, ó, tá? E eu posso baixar um pouco a altura dele aqui, ó, e aí você brinca do jeito que você quiser com o ângulo dele aqui, ó. E aqui eu acho que vou ter que aumentar um pouco a intensidade. Ponto 1. Para esse tipo de clima tem um LUT aqui, ó, que eu gosto muito, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Agora até o LUT você tem que carregar aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. LUT. Ó, tem para esse tipo de clima tem esse LUT aqui, ó. Deixa eu habilitar ele aqui. Eu gosto muito desses caras aqui, ó. Esse Skin Island aqui, ó. Putz, Skin... Ele já vem com a cara, já, ó. Ele já vem com a cara já desse clima mais escandinavo, tá vendo? Deixa eu baixar um pouco aqui. Deixa eu tirar um pouco. Calma aí, foi muito. Por aqui, mais ou menos. Ó, e deixa... Ele já vem com essa cara bacanosa, sabe? De essa pegada mais escandinava e tal. E esse Rich Shadows aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ó, esse Rich Shadows ajuda um pouquinho. Vou subir um pouco a exposição. E posso segurar aqui com o highlight um pouquinho. O highlight está queimando. Cara, não mudamos de HDRI, não mudamos nada. Estamos ainda com o Sun Sky e já fomos para um clima completamente diferente, tá? Completamente diferente, cara. Tá vendo? Só com o Sun Sky. É só você entender essa relação de luz e sombra. Bom, vamos para outra pegada aqui, ó. Eu quero uma coisa mais com sombra marcada, sabe? Essa coisa mais, sentir mais o sol entrando. Vamos lá. Deixa eu tirar esse... E aí é só você ir controlando exposição, controlando potência do sol, tudo baseado na referência que você... Ó, que nem... Se você quer essa coisa mais sombra marcada, ó, size do sol, intensidade e exposição. Basicamente isso, cara, que eu tô fazendo aqui, ó, para chegar
nesse resultado que vocês estão vendo aqui. Para esse clima que eu estou buscando, eu já vou tirar esse loot, que eu acho que ele não ajuda tanto. Ó, e sombras. Ah, mas não queria tão marcada, quero um pouco mais suave. Aumenta o size do sol, até chegar no tipo de sombra que você quer. Bota ele no Realistic aqui, que ele tá branco, né? Bota aqui para trazer o tom mais quente do sol. Tá vendo? Ó. E a gente já tem outro clima, ó, com pequenos cliques aqui, ó, com pequenas mexidas. A gente sai de um clima, vai pro outro e manda bala, velho. Sabe? Tipo, não tem tempo ruim, tá? Pegar algumas... aqui na cena que deixa eu trazer as vegetações que tem lá na outra cena, pra gente ver bem. Aqui, deixa eu pegar isso aqui. Select Instance. Vocês estão entendendo, gente? Tá fácil a compreensão aí ou tá... Tem alguém que tá perdido? Não se reprima. Manda aí, gente, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Mandem aí se alguém tiver com dúvida, se alguém não entendeu. Se alguém não entendeu ou se alguém tá perdido, manda aí. Que a gente tenta ajudar, tá? Eu sempre gosto desse toque, gente, final das sombras de vegetação. Se o seu projeto permite, tá? Se você tem como usar esse tipo de recurso, sempre utilize essa coisa das sombras. Entender, trabalhar com sombras, tá? Sombra de vegetação, para dar movimento para a cena. Eu sempre gosto de utilizar esse tipo de coisa. Cara, deixa eu pegar o outro interativo aqui, ó. Aumentar um pouco essa exposição. Esse highlight compare, segurar um pouquinho mais. Tá. E eu gosto de trabalhar essa brincadeira aqui, ó, de ter sempre uma sombra de vegetação quando isso é possível, né? Como meu sol tá bem suave, eu vou ver pouco disso, né? Vou ver pouco dessa sombra de vegetação. Talvez se eu tivesse com o sol mais marcado, eu percebesse mais dela acontecendo. Mas essa luz filtrada por vegetação é sempre uma coisa legal, um artifício legal de ser utilizado, tá? Sempre que você puder usar esse tipo de coisa. Ó, que nem aqui, ó. Eu vou levar ela para uma cena mais... Tá vendo? Ó, como eu aumentei a intensidade do sol, eu tenho que baixar a exposição para poder se adequar a isso, né? Esse é o grande problema de quem não conhece, por exemplo, essa técnica que eu estou mostrando para vocês hoje aqui, tá? Que aí o cara mete o Sun e aí fica tudo muito escuro, ele fala, não sei, o Sun Sky não presta. Mas talvez porque o cara não entendeu essa lógica, por exemplo, que a gente está discutindo, é ótimo, discutindo aqui hoje. E esse size eu vou diminuir aqui para 3, para a gente ver, ó, isso aqui bem marcadinho ali, tá? Bom, baixei a exposição, não vou deixar assim, obviamente, né? E vou aumentando ela e deixa eu ver aqui o Access, se ele vai me ajudar também a segurar um pouquinho desse estouro que tem ali. Vou diminuir um pouquinho a potência do Sun, porque ele está me queimando muito. E assim eu vou trabalhando, gente. É basicamente com essa lógica que eu vou ajustando exposição, montando minha cena, cuidando com contraste, enfim, com sombra. Certo? Vocês estão curtindo, gente? Vocês estão curtindo essa live ou tipo, manda real, manda a real, cara. Vocês estão curtindo ou né? O que vocês estão achando do conteúdo, gente? Tá ajudando de verdade ou não? Me digam aí, cara. Me digam aí. Instance. Por aqui. Ó, e a gente tem essas
essas sombrinhas de vegetação, cara, eu gosto muito desse tipo de efeito, tá? Digamos que é esse clima, pô, legal, gostei, não sei o quê. Quero dar um quentinho ali, ó, como se tivesse uma luz naquele frontão. Vai lá, cara, seja feliz, tipo uma luz de LED, né? Ou algo do tipo. Uma coisa que eu cuidaria aqui também é baixar um pouquinho. Ó, o white balance é muito importante, tá? Para vocês cuidarem da tonalidade da cena, tá? Então aqui eu baixaria um pouco o white balance porque eu sinto, obviamente ela está trazendo muito amarelo, esse sol baixo, né? Então eu quero deixar os brancos mais no lugar, tal. Esse white balance ele ajuda muito, tá? Cara, que legal ver que vocês estão curtindo a live, cara. Eu fico feliz de verdade em ajudar vocês, tá? Lembrando, aqui ó, recado para quem entrou depois. Vai ter o link com o time-lapse da modelagem dessa cena. E esse modelinho, para você baixar a casca dele, né? Você compõe com os assets do Cosmos, como eu te mostrei. Tá? Mas vai estar para você baixar também, eu vou deixar o link na descrição. E se tem alguém interessado em aprender mais comigo, aprender mais das minhas técnicas, conhecer mais fundo o meu curso, eu vou deixar o link aí também, tá? Pretendo abrir uma... Para quem está perguntando, todo dia me perguntam isso, deixa eu dizer. Pretendo abrir uma nova turma entre o final de fevereiro e começo de março. É esse caminho. Eu estou gravando aulas novas lá para os alunos, que está assim, ó, maravilhindo, tá? E essa segunda turma já vai ter acesso. Essa nova turma vai ter acesso também. Mas, cara, é tipo assim, ó, se você tem interesse de verdade, não deixa de clicar no link e conhecer mais sobre o curso, porque quando passa isso, ano passado eu fiz só 2 turmas, só 2. Esse ano acho que eu não vou fazer mais que isso também, muito mais que isso. E depois aparece um monte de gente, eu quero, não deixa passar, cara, não deixa passar, tá? Eu tenho, aqui é só sabe aquela coisinha do gostinho, o aperitivo, que você... É só isso, cara, lá dentro tem tanta coisa, cara, mas tanta coisa, que eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá? Bom, vou colocar a luzinha aqui, ó. Uma luzinha aqui. Como se fosse uma luz de LED ali. Só para dar uma gracinha, um ar da graça naquele nosso frontão ali da pia, tá? Vou vir aqui, ó. Vou criar aqui. E vou posicionar isso do jeito correto. Deixa eu botar aqui. Ó. E aqui o que... vou desligar esse Visible Direct, Refraction. Eu só deixo o Reflection geralmente, tá? Kelvin, caloria aqui. Deixa eu aumentar a intensidade. Não estou nem vendo a luz. 10. Isso, ó, já apareceu. Eu vou colocar aqui 3.500 kelvins. Bem quente. Isso, ó. Para trazer essa coisinha como se fosse uma fitinha de LED ali, ó. Bem bonitinha. Deixa eu trazer ela mais para perto aqui da parede. Olha ali, ó. Tá vendo? Essa fitinha marcando ali, ó. Já dá um charminho a mais. Vou fechar o direcionary aqui, ó. Isso aqui, iniciantes, prestem atenção. Isso aqui é como se fosse a luz, quando você cria, ela tá totalmente, ela tá distribuindo para todos os lados, né? Quando você mexe nessa opção aqui, ela vai fazendo tipo um cone com a luz assim, tá? Que é para poder marcar um pouquinho mais aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, colocar aqui, ó, ponto 4. Ó. E ela faz como se fosse um gradiente, um pouquinho mais interessante. Deixa eu diminuir um pouco essa potência. Isso, é só esse âmbarzinho ali, ó. Tá vendo esse tom âmbar? Desculpa, para trazer esse tom quentinho para a cena. Cara, e aqui a gente tem a base, tá? Pra gente chegar em uma cena como essa. Eu passei por aqui, eu ia fazer uma live sobre iluminação, mas eu devo passar daqui por uns 3 climas, os 3 climas diferentes, tá? Mas eu queria passar para vocês o conceito, a ideia. Eu acho mais importante isso, você aprender a lógica da coisa, que aí você faz o clima que você quiser, cara. Sente, deixa eu te dar uma dica, sente, agora não, ou agora, se você for um cara dedicado, sente agora,
Baixa esse modelo que está aí na descrição e tenta aplicar essas técnicas, cara. Tenta. Faz com sol maior, diminui. Tá na dúvida, vai estar aqui a live. Olha, mas o que ele fez primeiro? Ele aumentou a exposição? Olha com calma e entende a lógica. Que, cara, quando você entender isso, o seu render vai ficar muito mais rápido. Você vai conseguir chegar em qualquer clima que você queira com muito mais facilidade, tá? Seja pôr do sol, seja diurna. Isso porque eu estou fazendo em interior. Isso numa externa, cara, abre possibilidades gigantescas, tá? Então vê isso com calma para você poder estudar isso com calma, mas põe em prática, cara. Que não seja só mais uma live que você está assistindo e vai ficar na memória. Põe na prática, que pondo na prática que você vai pegando o jeito. E como vocês viram, a gente fez uma live aqui, ó, com uma... Deixa eu ver aqui, a gente está chegando... não deu nem 1h30 de live, cara. E eu fiz essa cena junto com vocês. Se você entender coisas desse tipo, eu tenho certeza que você consegue fazer um portfólio aí, ó, muito rápido, para você estar pronto, cara, para o mercado e conseguir novas oportunidades, tá? Gostaram da live, gente? Gostaram da live? Me digam aí se valeu a pena assistir essa live ou não. Me digam aí se vocês gostaram ou não. Lembrando, quem tem interesse no curso, o link vai estar na descrição, não deixa. Ou me chama lá no Instagram também. Meu Instagram vai estar na descrição, tá? E também o timelapse, se você quiser baixar o vídeo do timelapse para ver eu modelando essa cena, também vai estar aí, tá? Meu povo, muito obrigado. Eu espero de verdade, tá? Que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, tenha trazido algum insight para você, alguma técnica nova para você. E a gente se vê numa próxima live aí, tá? Se vocês curtirem muito esse vídeo, eu volto de novo, quem sabe, na semana que vem, com mais uma live dessa. Tá bom, gente? Beijo, gente. Obrigado. Obrigado pelo tempo dedicado. Obrigado de verdade, tá? Valeu!